Gente, eu passei um óleo de coco aqui no meu cabelo e hoje eu saí pra casa da prima de um primo meu, sabe? Mas o meu contato é mais com a esposa dele, porque desde criança, né, os meus pais, os meus familiares sempre decidiram que a gente tivesse distância dos nossos primos, por questão de segurança, entendeu? E assim, a gente brincava, mas era perto dos outros, e como eu já era mais grandinha, e resolvi interpretar uma adultinha, eu acabava sendo mais responsável, entendeu? Eu era a que protegia e que cuidava deles, sabe? Eu preferi ser esse tipo de pessoa, desde cedo. Aí eu tava aqui pensando, né, que hoje, 3 de abril, tá completando alguns anos que eu renasci de novo, né? Geralmente, na verdade, foi dia 5 de abril que eu tive alta do hospital, porque eu tive uma hemorragia interna devido a uma gravidez epitótica, alguma coisa assim, equinótica. Ai, meu Deus, é gravidez nas trompas, né? Então o feto tinha semanas, estava desenvolvendo um bebê, infelizmente teve que interromper a gravidez porque teve essa hemorragia. E eu perdi muito sangue por dentro, né? E aí, engraçado como os médicos identificaram rápido, gente. Foi a mão de Deus. E aí eu fui pra mesa de cirurgia, né? Praticamente tive um desligamento lá. E aí eu acordei e fui pra UTI. E recebi bolsas de sangue lá. E fiquei péssima, né? Péssima. E eu sofri tanto por aquele bebê, né? Porque tudo mudou, né? Os médicos apertam o peito da gente assim. Eles sabem que o peito tá inchado por conta do leite que tá formando. Então, eu tive todo o meu corpo desenvolvido para ser mãe a partir do momento que o feto tava no meu corpo, né? O corpo da mulher se prepara para ser mãe. Então eu estava preparada para ser mãe, para receber aquela criança nos meus braços, né? O meu organismo, digamos assim, mas ele encontrou essa infecção, infelizmente, né? E essa infecção corria o risco de ser generalizada e de lascar todo o resto do meu corpo, e eu acabei de ter um problema muito maior. Então Deus me livrou. Porque até então, né, gente, eu estava vivendo uma vida muito difícil, muito complicada, que era morar de favor, entendeu? Com meu marido também com problemas de saúde, né, decorrente, eu falei pra vocês, que ele teve um caroço no pescoço e teve que operar no namoro. Aí depois do namoro, a gente se casou e ele tinha algumas coisas, algumas complicações, e tipo assim, eu não sabia, eu não entendia, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de ter muita saúde, de ir pra cima, de fazer as coisas, né? Eu me alimentava muito bem, né? E como eu era muito pesquisadora e ouvia muito o programa Mensagem Contada falando sobre alimentação, eu seguia muito. Então, quando eu pegava um pouquinho mais de açúcar, meus pais me repreendiam, entendeu? Não comia muito açúcar, essas coisas, desde criança. Só quando dava doce na igreja, mas era controlado. Tudo era muito controlado, sabe? Pastel, essas coisas e tal, gordura. Por mais que teve uma época que eu comecei a inchar por conta do que eu falo, deve ser por conta dos hormônios que o corpo da mulher recebe. Então fiquei mais fortinha. E é uma condição genética minha, né? Se eu tomar muito leite, né? Eu comia muito leite em pó. Acho que a adolescência trouxe isso um pouco pra mim, um pouco de ansiedade, um pouco de medo. Eu acabei comendo e engordando. Mas aí logo eu emagreci, porque eu comecei a me disciplinar novamente, né? Comecei a fazer caminhada e tal. Como eu falei pra vocês, eu não fazia exercício, eu não fazia atividade física na escola, só caminhava mesmo pra poder perder peso. E aí eu perdi peso e tal. E aí, só que quando eu me casei, eu trabalhava muito sentada, 6 horas por dia. E aí era trem, era isso, era aqueles péssimos hábitos, aquele cansaço do dia a dia, entendeu? E a minha vida eu fui sendo guiada pelo automático. Aí tinha um relacionamento para manter, né? Que é dar assistência pro marido, dar assistência para as panelas, para comida. Eu já tinha mais obrigação. Não era mais a minha mãe que fazia nada por mim. Então eu tive outras obrigações. Entendeu? Então a dificuldade começou a vir. Como eu falei pra você, eu tive muita dificuldade. Muitas mesmo, né? Porque fui morar em cima da casa dos meus pais, mas eu tive muitas dificuldades financeiras.
E aí veio essa gravidez, eu não estava preparada, meu marido não estava preparado e ele também falou que não queria e tal, que não seria bom. Eu acho que Deus, ele se interveio, entendeu? Ele ouviu. E aí eu quase morri, fiquei muito chateada, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito péssima. Só que, igual eu falei pra vocês, eu não conhecia 1% da vida do meu marido pra entender o porquê ele tinha medo, mas eu sempre tive segurança, porque eu sempre tive um pai que cumpriu o papel dele. Então, ou seja, e outra, eu seria capaz de cuidar do meu filho sozinha, se fosse preciso, entendeu? Então, acho que o meu marido veio pra minha vida também, assim, pra me pedir socorro, sabe? De eu entender que ele tava ali na minha vida e eu precisava ajudá-lo. E é isso, gente. Eu tive que deixar de fazer muitas coisas por amor, né? Quase morri, Deus me deu um livramento e me mostrou verdadeiramente o que era um amor por uma criança que eu nunca nem tinha visto, entendeu? Embora, né, igual eu falei pra você, essa dificuldade do meu marido de aceitar a paternidade por conta de todos os problemas que ele já enfrentou na vida, né? Mas enfim, né, vida que segue. Hoje eu estou comemorando que Deus me livrou dessa situação faz 11 anos. E eu agradeço, eu tive trauma quando eu vi a Evelyn Regli falando, eu pensei, dá pra seguir minha vida em frente, tá vendo? Ela superou, eu vou superar também. Entendeu? Então, olha só, a força que essa garota teve aí, essa mulher que hoje é incrível, teve na minha vida, esse impacto que ela me mostrou, porque eu, entendeu? Aí se acontecer de novo, meu marido vinha muito isso, né? O que hoje ele vinha na minha cabeça, porque ele cresceu nesse ambiente de machismo, né? De pessoas que, tipo assim, né? Gente, porque tem gente, cara, que é igual Romeu e Julieta, acha que o casamento tem que acabar, né? Em algum momento, porque eu tenho medo de trair, tenho medo de ser traído, tenho medo de acontecer alguma coisa no meio do caminho, entendeu? Então, assim, uma coisa bem complexa, tá? Bem complexa. Mas é isso, estou comemorando a vida e agradeço, Deus me ajudou até aqui e que venham mais 11 anos de vitória, de bênçãos, de alegria, de superação, em nome de Jesus Cristo.